Olá, sou Maria Gleise Lima, nutricionista especializada em emagrecimento e fitoterapia. Hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente. E antes de começar a falar do jejum intermitente, a gente vai descrever o que é o jejum intermitente, que é uma estratégia de emagrecimento diferente do que muitas pessoas vêm utilizando. Não é uma dieta que pode ser seguida para o resto da vida ou mais de um ano. Tem algumas pessoas que não devem fazer, né? Tem algumas contraindicações, como portadores de hipertensão, pessoas que têm uma compulsão alimentar, que não conseguem, que já passaram por outras dietas e não conseguiram manter aquela prescrição de acordo com o profissional passou, pessoas que vão fazer por conta própria, copiando dieta às vezes de um colega, de um familiar, também não deve fazer, porque é uma estratégia individualizada, onde a gente faz de acordo com a necessidade e as preferências alimentares do paciente. Durante as fases do jejum, existe o tempo onde a gente deve fazer, que é quando a gente define com o paciente a estratégia, seja de 15, 30 até 3 meses, mas não ultrapassa disso. Na maioria das vezes a gente começa com jejum de 8 horas, 16 horas e depois evolui para um jejum de 24 horas. Né? No decorrer desse tratamento do jejum, a gente define aquilo que ele pode consumir, quantidade, a gente também define valor energético que o paciente pode estar consumindo durante esse período do jejum intermitente. A gente tem também a questão de pessoas que têm um câncer, pessoas que têm já um histórico de anorexia, bulimia, que são doenças de transtornos alimentares que podem estar fazendo uso do jejum e que é uma estratégia benéfica para a regulação de tudo isso. Quais são os cuidados que os pacientes deveriam ter quando estiverem fazendo o jejum ou quando decidirem fazer o jejum? Primeiro, procurar a ajuda do profissional, do médico ou do nutricionista. Depois a gente vai definir vai definir qual a melhor estratégia para ele, se seria o de 8, de 16 ou de 24, sei quando que ele vai iniciar, olhar os exames dele para saber se é portador de hipertensão, se ele tem alguma gastrite, se ele tem refluxo, porque se ele tiver, isso aí não tem como a gente estar fazendo, é um fator que contraindica o jejum intermitente.